Hoje, a gente vai discutir as implicações da Emenda Constitucional 132, de 2023, que, bom, redesenha toda a tributação sobre o consumo aqui no Brasil, com a extinção de ICMS, ISS, PIS, COFINS, e a criação da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Um ponto assim bem crucial é o impacto no Simples Nacional. É um regime que hoje abarca, a vasta maioria das empresas formais do país, algo entre 75% a 90% por aí. Exatamente. E a questão central que esse material traz para a gente é a seguinte. Essa nova possibilidade que a reforma criou, para as empresas do Simples poderem optar por recorrer o IBS e a CBS fora do regime único, isso representa uma flexibilidade estratégica que é realmente vantajosa. Ou, na prática, será que complica, talvez desnecessariamente, um sistema cuja principal virtude sempre foi a simplicidade? Pois é, e eu vou argumentar que essa nova opção ela confere sim uma flexibilidade estratégica importante. Eu diria até necessária para a adaptação ao novo cenário tributário. Certo. E eu vou defender que essa alternativa, na verdade, ela fragmenta a simplicidade que é, assim, a essência do Simples Nacional, sabe? E pode, na real, não ser tão benéfica para grande parte das empresas que estão nesse regime. Olha, o Simples Nacional foi criado justamente para isso, Para dar um tratamento tributário diferenciado, mais favorecido para as micro e pequenas empresas. É um princípio constitucional, inclusive. A nova regra lá do artigo 146, parágrafo 2º da Constituição, com a redação da emenda 132, permite que a empresa opte por recolher IBS e CBS separadamente, fora do DAS, o documento de arrecadação do Simples. Eu vejo isso como uma flexibilidade, crucial. Por quê? Porque permite que a empresa do Simples repasse o crédito integral desses novos tributos para os seus clientes, principalmente aqueles clientes que não são do Simples, que apuram pelo regime regular não cumulativo, ou seja, eles podem abater o imposto pago na etapa anterior. Isso pode ser vital para manter ou até aumentar a competitividade dessas pequenas empresas em certas cadeias produtivas, o que para ela é mais vantajoso. Eu compreendo a lógica, claro. Mas eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. A alma do Simples Nacional, sempre foi a unificação. A simplificação drástica do recolhimento de vários tributos numa guia só, o DAS. Permitir essa segregação do IBS e da CBS, isso quebra essa lógica fundamental na minha visão. A análise que a empresa vai ter que fazer para tomar essa decisão, que envolve avaliar detalhadamente os custos que geram crédito versus o perfil dos clientes, quer dizer, o material até sugere que é quase como bater na porta de cada cliente para entender o regime tributário dele, isso impõe uma complexidade administrativa, um custo de conformidade que vai na contramão do espírito original do Simples. Para muitas empresas, eu penso especialmente nos prestadores de serviço com custo alto de folha de pagamento que não gera crédito, de IBS e CBS, e poucos insumos tributados, ou então aquelas empresas cujos clientes são majoritariamente do próprio Simples e, portanto, não vão aproveitar o crédito. Para essas empresas, a vantagem dessa apuração separada pode ser mínima. Ou até inexistente. Manter o recolhimento unificado no DAS preserva a simplicidade que todo mundo busca nesse regime. Mas veja bem, essa flexibilidade pode ser a diferença entre participar ou não de certos mercados. Vamos imaginar uma pequena empresa do Simples que fornece para um cliente grande fora do regime. Se esse cliente exige o crédito integral de IBS e CBS para fechar o negócio, a empresa do Simples precisa ter a opção de oferecer isso, mesmo que signifique apurar os tributos fora do DAS. Sem essa alternativa, ela poderia ser simplesmente excluída dessa relação comercial. É uma questão de acesso a mercados de competitividade direta. Sim, entendo o ponto sobre o acesso. Mas a complexidade dessa análise e da própria gestão separada do IBS e CBS, será que não pode acabar consumindo a vantagem competitiva que se busca? O Simples foi concebido, em parte, para proteger as pequenas empresas justamente dessa carga tributária complexa. Se a base de clientes principal não demanda esse crédito, por que introduzir essa camada adicional de complicação e, potencialmente, custo administrativo?
E, além disso, a gente precisa questionar a relevância prática desses créditos para uma parcela bem significativa do universo simples. Aí eu discordo que a relevância seja questionável a priori. Mesmo créditos que pareçam pequenos podem ter impacto no resultado final, sim. E a gente não pode generalizar, né? Existem empresas no Simples com custos de insumos mais relevantes ou que atuam em setores que talvez venham a ter regras específicas no futuro, a gente ainda não sabe tudo. A existência da opção reconhece justamente essa heterogeneidade dentro do Simples. Não tem uma solução única que sirva para todas as milhões de empresas nesse regime. A opção dá poder de escolha. Mas o próprio material que a gente analisou ressalta um ponto importante. Muitos prestadores de serviço no Simples, que são uma parcela enorme dessas empresas, têm custos operacionais que geram crédito tipo insumos, energia, numa proporção relativamente baixa em relação à receita bruta. O custo principal, frequentemente, é a folha de pagamento, que, como a gente sabe, não gera crédito de IBS e CBS. Nesse cenário, o benefício de tomar esses poucos créditos pode não compensar o ônus de ter que aplicar a alíquota cheia do IBS e da CBS sobre a receita total, ao invés de se beneficiar da alíquota única e reduzida do Simples lá no DAS. Mas a avaliação do regime tributário ótimo sempre exigiu e vai continuar exigindo análise por parte do contribuinte. A reforma tributária, com a introdução da não cumulatividade plena via IBS e CBS, apenas adiciona novas variáveis a essa equação, né? A natureza facultativa, tanto da adesão ao Simples quanto dessa nova opção de apuração, garante que a decisão final caiba à empresa, com base na sua análise individualizada de custos, clientes, posicionamento na cadeia econômica. Não vejo como um fardo imposto, mas sim como uma ferramenta adicional que fica disponível. Eu insisto que aumenta, sim, e significativamente a complexidade da decisão. Vai exigir uma análise muito mais detalhada, talvez até a contratação de consultoria especializada, que é algo que justamente muitas micro e pequenas empresas buscam evitar quando optam pelo Simples. Isso se afasta do ideal original de um regime que fosse verdadeiramente simplificado. A necessidade de investigar o regime tributário de cada cliente é um sintoma claro dessa nova complexidade operacional que foi introduzida. Então, resumindo a minha posição, eu defendo que a opção de recolher IBS e CBS separadamente, embora exija, sim, uma análise cuidadosa, ela representa um instrumento valioso de adaptação ao novo sistema não cumulativo. Ela confere às empresas do Simples a capacidade de manter ou até ampliar sua competitividade em diversas cadeias econômicas e respeita o princípio da facultatividade que sempre norteou o regime. Eu reafirmo que essa possibilidade de fragmentação introduz uma complexidade que, para mim, contraria o propósito central do Simples Nacional. Para um número expressivo de empresas, os benefícios práticos dessa apuração segregada podem ser limitados ou até superados pelos custos de conformidade, tornando o regime unificado tradicional, com a sua simplicidade e previsibilidade inerentes, a alternativa mais sensata, mais prudente. Concordamos certamente que a decisão ótima não vai ser única para todo mundo. Ela vai depender intrinsecamente das circunstâncias particulares de cada empresa, sua estrutura de custos, seu mercado, o perfil tributário dos seus clientes. A reforma, isso é inegável, vai demandar uma análise mais profunda por parte de todas as empresas optantes pelo Simples. Exato. E as nuances dessa escolha dentro do Simples são, na verdade, um microcosmo das transformações profundas que a reforma tributária como um todo está trazendo. Para entender completamente todos os impactos, vai ser preciso um acompanhamento atento da regulamentação que ainda está por vir, como a Lei Complementar 214, que foi mencionada no material, e das próprias dinâmicas de mercado que vão se estabelecer nos próximos anos, né? Com certeza, muito mais a explorar neste material, especialmente sobre temas como as alíquotas progressivas e os longos períodos de transição que teremos pela frente.